A paz de Cristo, amados, estou aqui mais uma vez, para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Hoje Deus falou ao meu coração aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos 3 versículos da palavra de Deus que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 6, tá? 3 versículos, a partir do versículo 2, que diz assim a palavra de Deus: Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Amém? Só até aqui. Tremenda palavra de Deus, né? Eu, mais uma vez, volto a falar, como eu sempre falo, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Eu amo porque ela nos traz vida, ela nos sustenta, ela nos edifica, ela nos ensina, como vivenciarmos, como agirmos no nosso dia a dia, na nossa vida diária, no nosso convívio com as pessoas, enfim, no nosso ministério, aqueles que têm seu ministério, seu chamado, que na verdade todos nós temos chamado, chamado de evangelizar é para todos, Jesus disse: e de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, que não crê já foi condenado. Então o chamado é para todos, para mim e para você, de pregar a palavra de Deus, de levar e proclamar a palavra de Deus a todos. Mas alguns têm um chamado mais específico, não é verdade? Então aqui, amados, nessa passagem, nesses 3 versículos aqui, vem nos ensinar que não é sábio nós nos envolvermos com tudo que acontece ao nosso redor. Você já viu aquela pessoa que quer abraçar tudo, fazer tudo ao mesmo tempo? E nem sempre é assim. Tem coisas que é pra gente fazer, pra gente se envolver, pra gente ajudar. Tem coisas que não. Então nós precisamos sempre estar pedindo discernimento a Deus para saber se é para nós agirmos ou não. Muitas das vezes nos frustramos porque aquilo que nós nos envolvemos, às vezes até para ajudar alguma pessoa, alguma situação, alguma causa, não era para a gente fazer. Então nós precisamos pedir a Deus: será que é para me envolver? Porque quando a gente vê uma pessoa precisando de ajuda, uma situação, a gente quer logo ajudar, Isso é do nosso íntimo, Nós como cristãos, nós vivemos querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa, mas, nem sempre. Então nós precisamos primeiro pedir discernimento a Deus, porque muitas das vezes Deus está tratando com aquela situação, não é para a gente, às vezes, estar envolvido. Então, em vez disso, nós devemos selecionar as nossas atividades com critério para podermos permanecer calmos e tranquilos. Porque se a gente pega para fazer tudo ao mesmo tempo, a gente vai perder, de repente, a calma, a gente vai, de repente, vai ficar tão envolvido com tanta coisa que a gente não vai dar conta, E vai acabar, às vezes, até nos frustrando e vamos acabar frustrando a outra pessoa, a outra situação, que a gente vai se envolver. Então, nós precisamos muito ter esse critério, ter esse cuidado, e isso nós só alcançamos através de Deus, do Espírito Santo de Deus, pedindo discernimento a Ele. Senhor, eu quero servir ao Senhor, mas me mostra como, aonde, com quem, onde o Senhor quer me usar. Não é verdade? Então, em geral, eu refiro-me a isto da seguinte forma: escolha suas batalhas cuidadosamente. Nem toda batalha Deus coloca para você entrar, Você já viu aquelas pessoas que vivem pegando o vento de todo mundo? Não é bem assim. Deus, Ele escolhe as pessoas certas, Nós podemos ver isso nessa passagem aqui, quando teve a escolha dos 7, 7 era para ir, que era para servir, 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito, da sabedoria, para fazer aquela tarefa. E os outros, diz aqui: e nós dedicaremos a oração e o ministério da palavra. Sabe por quê, amados? Porque enquanto 7 vão para a batalha, precisa ter uma retaguarda. Então, muitas das vezes, não é para você ir, é para você ficar na retaguarda, em oração, orando por aqueles que foram desenvolver aquela tarefa.
né? É como no exército, é como na guerra. Muitos vão, outros ficam na trincheira, cuidando, né, dos feridos, fazendo outro tipo de trabalho. Então, nem sempre é para nós estarmos nos envolvendo em certas batalhas. Eu acredito firmemente que Deus, Ele nos supre, não importa o que Ele tiver designado para fazermos. Se Ele nos chamou, Ele vai nos garantir. Ele garantirá que tenhamos todas as pessoas que precisamos, todos os recursos para nos auxiliar, mas não será culpa das pessoas se não contarmos com a ajuda que puderem nos dar, porque muitas das vezes a batalha também não é para ter outra pessoa para te ajudar, é só sua. Muitas das vezes Deus colocou só na sua mão, é para você fazer. E às vezes você pega e não está dando conta, porque às vezes também não era para você pegar, ou era, mas era para você fazer sozinho. E aí você não consegue a ajuda de outra pessoa e aí você se frustra. Então nós precisamos ter todo cuidado para buscarmos o discernimento espiritual em tudo que vamos fazer. Então, nós vemos aqui um grande exemplo, né, de que a gente precisa ter todo cuidado. A palavra é bem clara aqui, né? Não deixa dúvida. Esses 3 versículos, eles são tremendos. Essa palavra ela tem como título a escolha dos 7. 7 foram escolhidos para ir e os outros para ficarem intercedendo, orando, que também é uma grande missão, que também, né, nós sabemos que não é fácil você ficar na retaguarda orando. É um ministério da intercessão, é um ministério tremendo, precisa estar sempre em oração, em jejum, porque é uma batalha espiritual também. Nós não vemos, né, mas nós sabemos que existe uma guerra. E essa guerra nós podemos ficar tranquilos, porque quem está à frente é o Senhor dos Exércitos, é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso e o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré, que guerreia à frente, é Ele que vai, né? E nós temos a espada, que é a palavra de Deus, né? A nossa maior arma. Então, amados, observamos aqui que esses 3 versículos ele nos dá um exemplo desse ato de sabedoria. E isso é um ato de sabedoria. Nós precisamos pedir sabedoria para Deus, discernimento. Se os apóstolos eles não tivessem reconhecido a necessidade de ajuda que havia entre eles, as suas prioridades teriam permanecido em segundo plano. E a verdadeira atribuição do grupo não teria se concretizado. Eles acabariam o quê? Frustrados, não é verdade? E assim como as pessoas a quem estavam tentando servir, tanto eles como outras pessoas ficariam frustrados, porque não fizeram da forma que Deus estava orientando. Não, né? Mas aqui não, no caso eles fizeram. Eles tiveram discernimento espiritual e tudo saiu bem, tudo deu certo, porque eles fizeram conforme a vontade de Deus. Eles enviaram 7 e deixaram os outros na retaguarda, intercedendo. Então nós precisamos pedir esse discernimento a Deus. É para eu entrar? É para eu fazer? É para eu fazer sozinha? É para eu pedir ajuda? É para ter alguém comigo ajudando? Ou o Senhor me garante nessa batalha? Essa pergunta, esse discernimento nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus, sempre que estivermos fazendo algo para o Senhor. Então, é bem possível que a perda da paz tenha sido o que deflagrou a decisão dos 12 de pedir ajuda. Não é bem capaz? Eles pediram ajuda porque eles viram que não ia dar conta. Eles viram que se eles estivessem indo por aquele caminho, se fosse todo mundo fazer a mesma coisa, ia dar ruim. Então eles resolveram o quê? Ter uma estratégia. Jesus era estrategista, então nós precisamos aprender com ele a termos a estratégia, fazermos a obra assim, seguirmos o que Deus nos orienta, mas pedirmos o discernimento e pedirmos estratégia e sabedoria a Deus, porque Ele está pronto para nos dar sempre que pedimos. Então, este é um excelente exemplo a ser seguido por mim e por você. Você que está na obra de Deus, você que ainda não está, mas que pretende, que sente lá uma pontinha no seu coração, o desejo de fazer a obra. Pense nisso, medite na palavra de Deus, veja o que você pode fazer para ajudar. A gente sempre tem algo que a gente pode fazer para ajudar. Não é só porque está dentro da igreja. Muitas pessoas não estão dentro da igreja e estão ajudando as outras pessoas. Peça a Deus o discernimento espiritual. Qual a área que você pode atuar? O que você pode fazer para estar ajudando?
Peça sempre o discernimento e orientação de Deus, para que você não venha fazer conforme a tua vontade, do teu jeito, para que você não venha se frustrar e frustrar a outra pessoa que você tentou ajudar. Amém, amados? Que o Espírito Santo de Deus continue a falar ao seu coração, né? Que ele continue esclarecendo, porque é ele que nos esclarece, é ele que nos converte, é ele que nos convence, né? O Espírito Santo de Deus, que ele possa continuar ministrando ao seu coração através dessa palavra. E se essa palavra falou ao seu coração e você sentir desejo de compartilhar, compartilhe, tá? Se inscreva lá no canal, essa palavra vai estar lá no YouTube, vai estar na minha página do Facebook, mas vai estar no YouTube também, né? Aquele que ainda não se inscreveu, se inscreva lá, missionária Marlene Mazarão, palavras de fé e edificação, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, uma ótima tarde, eu não sei a hora que você vai assistir, né? Eu tô aqui à tarde, mas eu não sei a hora que eu também vou conseguir, porque às vezes demora um pouquinho, né? A internet é um pouco lenta, né? Então, mas a hora que você assistir, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração tremendamente e que você possa estar sempre buscando em Deus discernimento espiritual e sabedoria para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, seja o que for. Qualquer coisa que você faça para o reino de Deus, para Deus, é importante. Ele sempre dá valor. Amém? Que Deus abençoe sua vida.